23. Quem aí achou aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida nesse mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Afasta-se de mim, Satanás. Eu vim para uma coisa. Eu não vim para curar, eu não vim para transformar água em vinho, eu não vim para multiplicar pães. Eu posso fazer tudo isso, mas eu vim para morrer. Porque morrendo, outros vivem. Essa era a missão de Jesus. Ele não se iludiu com qualquer outra coisa, porque ele sabia que ele vivia para Deus Pai, para satisfazer a missão de Deus. E a missão dele era morrer e ressuscitar, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Amém? E nós só estamos aqui porque Jesus não se encantou com a multidão, Jesus não se encantou com os milagres, Jesus não se encantou com quererem proclamar ele rei. Uma coisa fez ele suportar a vergonha na cruz, e Hebreus 12 vai dizer, uma coisa fez ele suportar a vergonha: a alegria que lhe estava proposta de estar conosco na eternidade. Essa era a alegria de Jesus. Meu amado irmão, é a eternidade. Nós cantamos eternidade aqui. E nós cantamos que ele virá nos buscar, porque a missão de Deus, ela se conclui naquele dia, Apocalipse 21. Ela acaba lá, a missão de Deus. A missão de Deus não acabou. Foi com Israel, foi com Jesus. E quando Jesus cumpriu a parte dele, ele chama os seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Amém, aleluia. Ele chama os seus discípulos, os seus seguidores. O que é um discípulo? Aquele que segue um caminho que o mestre abre na frente. É o aprendiz de um professor. E meus amados irmãos, então ele chama os seus discípulos e ele diz o seguinte: olha, Israel cumpriu. Eu cumpri, eu tinha que morrer e ressuscitar. Só que é o seguinte: hoje eu estou com vocês. Ele olha para os discípulos e fala isso. Mas eu estarei em vocês. Por quê? Porque eu vou enviar outro da mesma essência que eu, o Espírito Santo, e ele vai capacitar vocês. Porque agora, ele diz, não é mais Israel, não é mais Jesus. Eu crio algo novo. E ele dá um nome para isso, já era um nome conhecido de outras reuniões na época. Ele chama aquele grupo de discípulos de igreja. Então a igreja, ela é criada para quê? Para cumprir a missão de Deus. Foi com Israel. A missão de Israel era não se misturar com os outros povos, era se fechar em si, para não se contaminar. A missão de Jesus era estar entre os judeus e morrer e ressuscitar. E a missão da igreja, se espalhar por toda a terra e fazer o nome de Cristo conhecido. A missão de Israel, a missão de Jesus, a missão da igreja é a missão de Deus. Israel cumpriu, Jesus cumpriu, e nós? É a nossa vez. E se a igreja falhar, não tem plano B. A igreja é o único plano de Deus para esse tempo. Somos nós. Nós fomos criados, fomos agrupados, fomos ajuntados para dizer o seguinte: Jesus, espalhem-se e façam Cristo conhecido. Procurem os filhos perdidos da casa de Israel. Procure aqueles que hão de ser salvos. Mas, meus amados irmãos, agora a mensagem ela é para nós, igreja do Senhor. Temos cumprido a missão de Deus. Temos entendido o que é ser igreja. Temos entendido o que é ser discípulo ou seguidor de Jesus. Foi bem dito aqui que nós recebemos o melhor de Deus já. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus veio, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Se Jesus nunca mais responder as minhas orações, se Jesus nunca mais curar as minhas enfermidades, ou se nunca mais me tocar em um culto como esse, Ele já fez tudo o que Ele podia, o que Ele precisava
fazer por mim, que era me salvar na cruz do Calvário. Ele pode muitas outras coisas, Ele pela sua graça nos abençoa abundantemente, mas tudo que precisávamos já recebemos. Somos salvos em Cristo Jesus. Amém? Meus amados irmãos, mas a mensagem de hoje é para que nós venhamos relembrar o que é ser igreja. Ser igreja não é construir templos. Ser igreja não é fazer eventos. Ser igreja não é ter muita gente reunida aqui. Ser igreja é se parecer com Jesus e fazer com que outros conheçam Ele através da sua vida. Quando em Lucas capítulo 22, Jesus tem a última Páscoa com os discípulos, Ele chama os discípulos se reúnem, e sabe o que os discípulos começam a discutir nesse último momento com Jesus? Quem vai ser o maior no reino de Deus? Quem vai ser o maior no céu? E Jesus fala: vocês não entenderam nada. Deixa eu dizer, no mundo é desse jeito. Os líderes são os maiores, os que são servidos são os principais. Mas com vocês, Jesus fala, Ele está falando com discípulos, vai ser diferente. Vocês são chamados para servir. Vocês não são chamados para receber, vocês são chamados para dar. O Evangelho tem muito mais a ver com dar do que receber. E nós não podemos cair no erro de pensar e de entender a igreja como um lugar para vir receber alguma coisa. Um lugar para receber uma bênção. Eu recebo lá no secreto do meu quarto, eu recebo uma bênção. Se a graça de Deus quiser me dar uma bênção aqui na igreja, Ele vai dar. Mas eu venho aqui para entregar. Eu venho para oferecer. Eu vou diante de Deus para oferecer. Por quê? Porque tudo eu já recebi. Nós o amamos agora. Porque Ele já nos amou primeiro. Ele não precisa mais provar amor por você. Ele não precisa mais provar amor por nós. Nós é que precisamos provar o nosso amor por Ele agora. Ele já nos amou primeiro, e nós precisamos corresponder a esse amor agora. E como vamos responder a esse amor, meu irmão? Como vamos mostrar essa gratidão? Como provamos que somos discípulos e seguidores? Seguindo o mesmo caminho. E Ele diz: se o grão de trigo não morrer, outros não vivem. Ele foi por esse caminho, a morte doeu, para que outros pudessem viver. E a pergunta de Cristo para nós hoje: você está seguindo o meu caminho, da morte para si, para que outros possam viver? Esse é o caminho cristão. Só há uma forma de ser cristão: morrer para si, para que Cristo seja visto. Sabe qual? E eu quero citar algumas dificuldades que a igreja tem de cumprir a parte dela na missão. Em primeiro lugar, nós nos esquecemos de quem Ele é. Por que a igreja não cumpre a sua missão? Muitas vezes. Só para você entender, eu quero trazer 2 dados. Primeiro dado: os norte-americanos, o americano, ele gasta mais dinheiro com roupinhas para cães, roupas de Halloween para cães, do que a igreja brasileira gasta com missões. Um estudo feito em 2000, você acha no site do Livros para Adorar, essa pesquisa. Outra pesquisa que foi feita: cada cristão, feita entre igrejas, gasta menos do que 30 centavos por mês com missões. E dito esses dados, eu quero dizer para você o porquê que nós temos dificuldade de cumprir a nossa missão. Em primeiro lugar, nós não entendemos quem Ele é muitas vezes. Ele é o nosso Salvador. Amém? Ele é Salvador. Os meus pais não são convertidos. Por enquanto, em nome de Jesus, eles serão um dia. E se eles morrerem hoje, será um dia mais triste da minha vida, porque eles ainda não entenderam que Jesus e não renderam a vida a Jesus como Salvador, e eles serão condenados, não por Jesus, mas pelos seus próprios pecados. E eu falei isso em uma igreja que eu passei esses dias, e um irmão me procurou no final do culto e disse: pastor, o senhor está errado, seus pais não vão para o inferno não,
Como assim? Como não, irmão? Não, Deus vai dar um jeito. Seu irmão, o senhor lê esse livro? Leio. Então vamos pegar a minha opinião e a sua opinião e vamos submeter esse livro. E esse livro me diz que ele já deu um jeito na cruz. E se eu crer, aceitar, entregar a minha vida a Ele é o único caminho, então eu terei direito ao céu. Mas aquele que não crê, a Bíblia diz, já está condenado. Irmão, eu no seminário, eu dando aula para os seminaristas, e eu pensei com eles sobre isso. O momento mais triste da vida de alguém que está discipulando cristãos é quando você vai num velório de um parente não crente, e o crente que você está ensinando diz, pastor, pelo menos descansou em paz. Sabe por que é muito triste, meu irmão, esse momento? Obviamente não é o momento que a gente vai repreender, a gente vai concordar e abraçar ainda, obviamente, mas é o momento que eu falo, não entendeu a cruz, não entendeu o evangelho. Se houver um jeito de ir para o céu, que não seja Jesus, não é necessário se render a Cristo, Ele não é o único caminho para o céu, é só eu ser uma pessoa boazinha, em tese, mas não, Ele é Senhor e Salvador. E se eu creio que Ele é Senhor e Salvador, eu tenho que crer que aquele meu parente que não conhece Jesus irá para o inferno. Aquelas pessoas que não conhecem Jesus irão para o inferno. Mas pastor, isso é pesado? Sim, por isso a urgência de eu e você fazermos as pessoas olharem para Cristo, conhecerem a Cristo. Segundo motivação, meu amado irmão, que faz com que nós não cumpramos a missão, nos tornamos represas. Meus amados irmãos, o maior convite do cristianismo é a morte para si mesmo. Toda vez que alguém quis seguir Jesus, Ele disse palavras como, venda tudo que você tem, tome a sua cruz, eu não tenho onde reclinar a cabeça, deixe que os mortos sepultem os mortos e me sigam, morra para você e viva para mim. Esse é o convite. Eu não sei se você já conheceu Jesus ou não conheceu Jesus, mas se você quiser render a sua vida a Ele hoje, você vai estar entregando a sua vida a Ele hoje. E, meus amados irmãos, as pessoas me perguntam, pastor, você está deixando tudo, você está abandonando tudo por Jesus? Não. Eu fiz isso o dia em que eu desci as águas do batismo há 11 anos atrás. Hoje eu estou deixando o que Ele está me pedindo, mas há 11 anos atrás eu estive disposto a deixar a minha vida. Se você é batizado, você já tomou a decisão de morrer para você. E agora é Ele. Então se Ele enquanto Ele não me pediu o meu carro, eu não entreguei o meu carro. Amém? Mas Ele me pediu agora, então eu entreguei. E se amanhã Ele me der de novo, amém. Abandonar tudo por Jesus não é deixar tudo para trás, é estar disposto a deixar qualquer coisa que Ele pedir. E o missionário vai deixar a sua casa, os seus familiares, mas todos os cristãos são chamados a estar disposto a deixar qualquer coisa por Jesus. Se não amar a Deus acima de todas as coisas, se torna uma teoria, apenas uma fala, mas não uma prática de vida. Amar a Deus acima de tudo, é amar acima da sua família, é amar acima do meu filho, é amar acima da minha esposa, da minha filha, de todos. Se Deus quiser, a minha família é dele. Eu estava lá na Bahia e uma irmã perguntou, pastor, e você não tem medo? O seu filhinho tão novinho, ele pegou Covid com 1 mês. A gente está indo de um lado para o outro. Você não tem medo? Eu falei, eu tenho medo, irmão. Mas e aí, pastor? Irmã, eu entreguei tudo para Jesus. Eu não entreguei o meu emprego na época. Eu não entreguei aquele pecado que eu cometia, que eu abandonei. Eu entreguei tudo. Eu entreguei os meus sonhos, os meus desejos, a minha vida, a minha família, os meus filhos, é tudo dele. E quando o Noah ficou com Covid, a Ana me mandou vídeo dele respirando com muita dificuldade. Ele ficou mal nesse tempo. E eu estava na Bahia, a Ana no Paraná. Eu mandei uma mensagem para a Ana, citando uma música muito antiga que diz, se paz a mais doce, ele lhe der gozar, ou se dor a mais forte você sofrer, você é feliz com Jesus? Ela disse, eu sou. E se Ele tirar o Noah da gente, e conversas que precisam ser tidas, e se Ele tirar o Noah da gente, continuamos indo para a África,
E ela disse, aos pedaços, mas eu vou. E aí então eu fui orar, falei, Senhor, o Senhor sabe que a gente vai ser fiel, não precisa tirar. Não precisa provar desse jeito. Eu vou ser aprovado, o Senhor me provar. Não precisa chegar lá. Meus amados irmãos, mas isso não é uma decisão de um missionário. Isso é simplesmente ser cristão. E eu disse para Ana, lembra o dia que nós apresentamos o Noah na igreja? Era verdade aquilo ou era um teatro cristão? Ou era um teatro gospel? Apresentar os filhos quando nascem. Era uma decisão de entregar o filho a Deus. Sabe por que nós temos dificuldade de fazer o nome de Deus conhecido, meu amado irmão? Porque nós começamos a achar que é tudo para nós. Viemos na igreja receber para nós, bênção para nós, o fogo para nós. Meus amados irmãos, nós começamos a ficar como havia um pastor argentino, que foi um pastor Nelson Peredec, ele dizia, nós nos tornamos gordos espirituais. Tudo para a gente, tudo para a gente, tudo para a gente. Sabe por que o mar morto é morto? Porque a água chega nele, mas sai bem pouquinho, ele recebe muito e distribui muito pouquinho, o sal fica ali. A água evapora, o sal fica e os peixes morrem. E não há vida. Nós vamos recebendo só para a gente. Viemos para a igreja e começamos a receber só para a gente. Para de fluir. Porque não fomos chamados para ser represas, mas para ser canal. Entra aqui e dali. Se Deus abençoa o meu casamento aqui, eu abençoo outro casamento ali. Se Deus cura eu aqui, eu oro para que outro seja curado ali. Ele me abençoa financeiramente aqui, eu distribuo financeiramente ali. Tudo que eu recebo, eu dou. E quanto mais eu dou, mais eu recebo. Meus amados irmãos, nós somos chamados para ser canal e não represa. Aí você diz, por que a minha vida espiritual não flui? Não flui porque não tem saída, só tem entrada. Se só tem entrada, não vai fluir. Você tem que começar a entregar. Hoje é uma noite não de receber, hoje é uma noite de dizer, Senhor, é teu. É uma noite de entregar a minha vida, os meus sonhos, aquilo que o Senhor quiser, os meus talentos, é tudo teu. Tem um irmão lá de Maringá também, meus amados irmãos, ele é pedreiro, e Deus falou com ele, sabe o que ele está fazendo? Em abril, ele está indo lá para a África, terminar de construir a escolinha. E ele é um irmão muito simples, meu amado irmão, muito simples. Ele diz, pastor, toda vez que o avião passa, eu fico imaginando, logo sou eu indo para aquela nação. E ele vai lá oferecer o talento dele, a habilidade dele, que se dependesse de mim, meu Deus do céu. Mas sabe o que é isso, meu amado irmão? Nós temos que parar de se preocupar o que Deus pode nos dar e nos perguntar o que eu posso dar para Ele. Essa é a pergunta dessa noite. Terceiro e último lugar, para encerrar, nós não entendemos o que é morrer para si. Tornamos represas. Terceiro, não entendemos o morrer para si. Morrer para si, eu quero ser bem prático com você. Jesus diz, onde eu estou, meus discípulos também estão. O caminho que eu trilho, você trilha. O que eu faço, você faz. Eu morri para que outros vivessem. Você deve morrer para que outros me conheçam. Sabe qual que é a coisa mais prejudicial para o Evangelho? A perseguição. Quando eu estava chegando, a Helena canta essa musiquinha o dia todo, né? Musiquinha, porque ela é pequenininha, né? Mas quando eu estava chegando, eu ouvi, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Sabe o que faz? O que é mais prejudicial para o Evangelho? Não é ataques externos. São crentes que não parecem Jesus. É a coisa mais prejudicial para o Evangelho. Nós plantamos uma igreja em uma cidade, então nós estamos lá, a igreja de 40 pessoas, mas aqueles 40 vieram direto do mundo, perdidos, destruídos, e metade deles não iam para a igreja, por quê? Por causa dos crentes. Um crente que não parece Jesus é a pior coisa para o Evangelho. Afasta as pessoas de Jesus. Quando eu e Ana chegamos em São Paulo e fomos tirar o passaporte do Noah, nós entramos no Uber, e quando eu entrei no Uber tinha uma Bíblia no banco de trás do Uber, e eu disse, é crente. E eu dei bom dia, ele foi grosso comigo, e eu disse, talvez seja crente, só não cristão. E quando foi prosseguindo na viagem, ele começou a mandar um áudio, dizendo, vocês estão reclamando de fome? Eu estou jejuando até as 11 da noite, todo dia, e não estou reclamando. E eu disse, é crente, isso certeza, mas cristão com certeza não é. Talvez fosse um obreiro, um membro, um pastor, não sei, mas cristão não era. E quando encostou o Uber, que tinha
outros carros parados na vaga, ele começou a xingar aqueles caras. E eu já tive certeza, e quando eu desci do carro, Ana desceu, Ana falou: nossa, quem dera não tivesse aquela Bíblia no banco de trás. Porque o quanto aquele cara estava mostrando que Jesus não tem nada a ver com quem Jesus é realmente. Porque nós somos aqueles que refletem a Jesus. Nós somos os seus pés, como a canção diz, somos as suas mãos, somos a sua boca. Quando as pessoas olham para nós, elas julgam Jesus. E sabe por quê, meus amados irmãos, que nós não cumprimos a missão muitas vezes? Porque nós ainda temos muito de nós em nós. Ainda é o meu jeito. Tem reunião de família, meu amado irmão, que eu tenho que engolir a minha opinião política para que Cristo seja visto. Tem momentos em que eu tenho que engolir a minha ira ou o meu jeito para que eles vejam o jeito de Jesus. Mas eu fui sepultado. Eu fui pregado na cruz. E Spurgeon dizia: não arranque o prego da cruz, meu irmão. Continua crucificado. Meu amado irmão, quando a gente todo ano faz essas viagens missionárias para a Amazônia, e chamando outras pessoas, os irmãos me perguntavam: pastor, quanto é para ir para a Amazônia? Eu falei: você vai gastar cerca de 6 mil reais. Mas pastor, é muita coisa. Eu disse: filho, é prioridade. Missões é importante para você? Fazer com que outros conheçam a Cristo é importante para você? Nós estávamos indo plantar a escola bíblica lá. Então você gasta isso. Mas pastor, eu recebo tanto. Eu disse: quanto você recebe? Eu recebo menos de 1.000 reais por mês. E foi eu e a minha esposa, 6 mil reais cada um. Mas como, pastor? Eu deixei de comer tudo que era gostoso durante um ano, para que aquele povo se alimentasse do Evangelho. Às vezes, eu não estou dizendo que vai ser exatamente essas coisas, mas eu quero que você traga para a prática da sua vida. O que você precisa morrer mais para você, para que outros conheçam a Cristo? O seu jeito de ser entre os seus familiares? O seu eu lá no trabalho? Você precisa morrer um pouco mais para o seu tempo, para gastar 10 minutos por dia orando por um campo missionário? A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração move. Eu estava lá no Rio de Janeiro pregando e de madrugada dormindo na casa do pastor Natan. O pastor Natan levanta e diz: Deus manda eu te dizer, eu estava orando por você, e Deus manda eu te dizer, essa semana você vai receber uma boa notícia. E nós tínhamos orado antes de dormir para que Deus liberasse o meu passaporte, o meu visto. E quando completou uma semana, a missionária Ana Lu me liga: eu tenho uma boa notícia para te dar. E eu digo: liberou o passaporte, o visto. E ela disse: isso? Mas como você sabia? Eu falei: porque nós oramos. E há uma semana Deus falou que Ele ia fazer. Você gasta 10 minutos do seu dia para orar por missões. É investir mais. É chegar no pastor, no conselho missionário e dizer: para onde eu posso enviar? O que eu posso fazer? Meus amados irmãos, eu não sei o que Deus vai falar ao seu coração, mas eu sei de uma coisa: a palavra de Deus me diz que Jesus morreu para que outros vivessem. Tenha certeza que se você começar a morrer para si mesmo mais, sacrificar aquilo que Ele está mandando você sacrificar, se é sonhos, é sonho. Se é a tua vida toda para ir para missões, é a tua vida toda para ir para missões. Se é um sonho, se é um plano, se é um desejo, se é o teu jeito, se é uma opinião, eu não sei o que você precisa morrer. Mas se você morrer aquilo que Jesus está mandando você matar, se você matar aquilo que Jesus está mandando você matar, outros vão viver. Eu e Ana voltamos agora lá para Mamborê. Voltei esse domingo para Mamborê, domingo passado. E como é bom, meus amados irmãos, ver a terceira geração de cristãos. Como assim a terceira geração? Nós ganhamos um para Jesus, que gerou outro e que agora está gerando um terceiro. E ver as pessoas olhando para a gente: a minha vida era assim, pessoas que estavam na prostituição. E o que nós fizemos? Nunca chamei ninguém para ir para aquela igreja, mas nós mostramos Jesus naquela cidade. Como? Quando nós fomos para lá, nós não tínhamos onde dormir. A igreja não sabia, obviamente. Nós dormimos no fundo da casa de um bêbado. A Ana estava grávida do primeiro filho, da Helena.
Nós dormimos na edícula da casa dele, na área de churrasqueira, porque não tinha. Veio a pandemia, não tinha membros, não tinha como pagar aluguel nem de igreja nem de casa. E nós dizemos, vai valer a pena. E as pessoas nos difamavam na cidade. Quando eu cheguei, eu ia cumprimentar, eu sou o pastor mais jovem da história da cidade. E quando eu ia cumprimentar, tinha 8 irmãos nos aguardando. E quando eu fui visitar os irmãos, ia pegar na mão dos irmãos, os irmãos falavam, eu não vou te cumprimentar, você não é meu pastor. E eu nunca tinha visto isso acontecer. E aquilo foi muito doloroso. Foram madrugadas chorando, e eu dizendo, Senhor, o Senhor me mandou amar um povo que nem se é amado. E eu e Ana fomos lá, o culto, quando a gente fazia o culto, os irmãos nem levantavam, não levantavam, louvor era só o pastor que fazia. E hoje nós voltamos lá, uma igreja calorosa, viva, discipuladora. Nós temos 40 irmãos na igreja, nós temos 12 seminaristas. Temos 3 candidatos ao seminário interno, agora sendo enviado. Nós temos um irmão lá que foi chamado para a janela 1040, para os países perseguidos. Estão lá, eles estão dando treinamento para Batista, Quadrangular e Presbiteriana, de como trabalhar com jovens. Sabe o que é isso? E eu e Ana dissemos, valeu a pena morrer, para que outros pudessem viver. Morra para si. E quando você morrer para si, você vai ver outros vivendo ao teu lado, e vão te olhar e vão dizer, olhar para você mudou a minha vida. A tua oração mudou a minha história. A tua oferta chegou até mim. O teu abraço mudou a minha vida. Aquele dia em que você não deu aquela resposta, ele tratou com amor. Eu vi Jesus e quis conhecer esse Jesus. Eu tenho uma cunhada que se juntou com meu irmão agora. E a mãe dela é mãe de santo. Ela é dedicada a Pombagira. E aquela vida. E eu apresentei o filho deles essa semana que eu estive para lá. E ela diz assim para mim, o dia que a tua igreja vir para a minha cidade, eu vou para a igreja. Sabe por quê? Eu nunca falei de Jesus para ela. Mas nós mostramos Ele. E eu quero te convidar a morrer para si. E mostrar Jesus por onde você passar. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Meu amado irmão, eu quero te convidar, eu não vou fazer um apelo para você ver aqui à frente. Mas eu vou fazer um apelo para você dar uma resposta ao Senhor. Toda vez que um rei fala, ele aguarda a resposta do seu povo. Sabe, pastor Ataúfo, a melhor pregação que nós sentimos a igreja mais viva é a pregação onde a igreja vai receber alguma coisa. Você quer ver milagre? Você quer ver uma igreja cheia? Vai na que promete milagre o tempo todo. Mas, meus amados irmãos, o evangelho tem a ver com entregar mais do que receber. E hoje eu quero convidar você a dar uma resposta para Deus diante dessa mensagem. Você tem morrido para si mesmo? O que Ele está te pedindo para você entregar? Pedro diz que nós apressamos a vinda de Cristo. Pastor, como que nós apressamos a vinda de Cristo? A palavra de Deus diz que quando o evangelho do reino for pregado em todos os povos, tribos, raças e nações, e a última pessoa ouvir o evangelho, então virá o Filho do Homem. Então nós cantamos, então a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Sim, o dia em que nós falarmos até para a última pessoa. Meus amados irmãos, não tem como imaginar a igreja senão um povo que pensa, que vive para que outros conheçam a Cristo. O que você tem feito para que outros conheçam a Cristo? O que você tem sacrificado para que outros vejam Jesus? É na tua personalidade, é no teu jeito, em alguma área da tua vida, é algo que você pode oferecer, um talento, um tempo, finanças. O que você pode oferecer mais para que outros conheçam a Cristo? Meus amados irmãos, você pode se comprometer com o Senhor, você pode procurar o pastor, você pode procurar alguém que pode te ajudar, dizer, olha, eu quero dedicar o meu talento para que outros conheçam Jesus, eu quero dedicar mais recursos para que outros conheçam Jesus, eu quero dedicar minha habilidade, os meus dons para que outros conheçam Jesus, mas todos nós podemos fazer uma coisa, morrer mais para nós, no nosso convívio, morrer mais para nós lá no nosso trabalho,
morrer mais para nós lá na nossa empresa, morrer mais para nós lá na nossa universidade, na nossa escola, na nossa família. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Sabe, meu irmão, às vezes as pessoas se convertem e pedem para Jesus entrar na sua vida. Mas ser cristão não é Jesus entrar na nossa vida, é nós entrarmos na vida dele. Ser cristão não é Ele nos abençoar ou melhorar a nossa vida, é Ele nos dar uma nova vida, onde a gente vive para Ele, e Ele cuida das nossas coisas. Eu quero te convidar a entregar. Qual área precisa ser entregue? Quero orar com você. Eu quero te dar um tempo para meditar. Em qual área da tua vida precisa ser sacrificada? Você precisa morrer para que outros conheçam Jesus. Quantas pessoas têm conhecido Jesus através da tua vida?